A paz do Senhor, meus queridos. Neste momento eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Evangelho que escreveu segundo Mateus, capítulo 24, do verso 3 ao verso 15. Está escrito que Jesus estava assentado nos Montes das Oliveiras quando ele estava aqui na terra. E os discípulos chegaram até Jesus e começaram a perguntar a Jesus, dizendo: Senhor, diga-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus começa ali a dizer para os discípulos que quando estivesse próximo da sua vinda, surgiria falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos com a sua lábia. Jesus continua falando que quando estivesse próximo da sua vinda, haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e assim também tem acontecido em nossos dias. Jesus continua falando que haveria nação contra nação, reino contra reino, guerras, terremotos, e assim também está acontecendo. Isso tudo é a prova de que Jesus está voltando para arrebatar a igreja, para arrebatar o seu povo. Jesus continua falando ali no verso 9 do Evangelho de Mateus que alguns cristãos seriam entregues para ser atormentados e alguns até morreriam por causa do nome de Jesus. E isso também está acontecendo em nossos dias. Jesus continua falando que quando estivesse próximo da sua vinda, o Evangelho seria pregado a todo mundo. E assim também está acontecendo. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E assim está acontecendo. O que me chama a atenção é o verso 15, onde Jesus fala: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. E assim também está acontecendo em nossos dias. A abominação e a desolação têm entrado até no lugar santo, ou seja, no meio da igreja, o lugar onde não era para entrar, tem entrado. Isso tudo é o cumprimento da palavra de Deus, que anuncia que Jesus está voltando, que o fim está próximo e que nós que vemos esses sinais devemos nos preparar para subirmos no arrebatamento da igreja e entrarmos nas bodas do Cordeiro para desfrutar durante 1000 anos o nosso galardão e depois recebermos o nosso galardão eterno, que vai ser pela vida inteira. Então, meu irmão, eu quero te convidar neste momento. Os sinais anunciam que Jesus está voltando, que ele está pronto, que está disposto e que a qualquer momento ele vai arrebatar a sua igreja. Então resta a nós lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, nos arrepender de nossos pecados e fazer o Evangelho, pregar a palavra, o ídio, o arrependimento, a santidade, o amor. Resta a nós colocar a nossa vida no altar do Senhor e fazer conforme a sua vontade. Jesus está voltando, ele vai requerer de cada um de nós aquilo que ele nos entregou, aquilo que ele nos delegou. Ele nos delegou pregarmos o ídio, o Evangelho, fazer a obra. O Senhor delegou em nossas mãos e não nas mãos dos anjos, para que nós viéssemos pregar, falar de Jesus, falar do reino, falar que ele está voltando, que devemos nos arrepender, falar de pecado, falar de porta estreita. Jesus está voltando e ele requer de nós, ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que ele nos deu, assim como ele cobrou nos 10 talentos, ele requereu de cada um. E aquele que não teve progredimento ao talento que Deus delegou a ele, o que aconteceu? Ele foi jogado fora. Ele não entrou para as bodas do Cordeiro com o homem, com o noivo. E da mesma forma vai ser conosco. Jesus está voltando, os sinais anunciam. Jesus falou de terremoto, que haveria vários terremotos, nação contra nação, reino contra reino. E assim também está acontecendo em nossos dias. Jesus está voltando e eu quero te convidar, se arrependa. Você talvez me fala, mas em épocas passadas também houve terremotos. Sim, houve sim. Mas nunca houve terremotos com magnitudes tão altas em nossos dias, a ponto de provocar grandes tsunamis que destrói casas, cidades inteiras
Isso é a prova de que Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. E Ele requer de nós arrependimento, quebrantamento, santidade. Não que nós venhamos se embaraçar com os negócios dessa vida, mas que venhamos consertar a nossa vida com Deus para subirmos no arrebatamento. É muito sério o Evangelho e tem pessoas que pensam que é brincadeira. Jesus está voltando, o reino das trevas está se levantando contra a igreja, contra as almas. E eu quero te perguntar, você vai ficar de braços encruzados? Se levanta e dá progredimento ao Evangelho de Cristo. O livro de Apocalipse, o livro da Revelação diz que nos últimos tempos Satanás se levantaria tão furiosamente contra a igreja, contra o povo de Deus, porque o seu tempo está próximo e brevemente vai ser Satanás que vai estar queimando eternamente no inferno. Eternamente, por isso que ele está se levantando furiosamente contra a igreja de Deus. E eu te convido, se levanta também, se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta na busca pela presença de Deus, que Ele vai te usar, que Ele vai usar as tuas mãos, a tua boca, a tua voz para pregar o Evangelho, para salvar e libertar vidas. Jesus está voltando. Meus irmãos, eu também estava vendo nesses dias na internet os acontecimentos que têm assolado nesses últimos dias. E tudo isso é a prova de que Jesus está voltando e Ele requer de você. Se levanta e pratique o Evangelho. Tem países aí em que grupo de homens comercializam crianças, sequestram crianças e levam essas crianças para centros cirúrgicos clandestinos. E lá nesses centros cirúrgicos são amputadas as pernas e os braços dessas crianças e são substituídos por próteses de silicone. Essas crianças são transformadas em verdadeiras bonecas sexuais para satisfazer o prazer carnal e imundo do ser humano. Elas são vendidas e ainda vem com um manual de instrução dizendo como elas devem ser alimentadas, com uma mamadeira e com o tipo de comida que elas devem comer. E ainda no manual de instrução dessas crianças que são transformadas em bonecas sexuais, vem dizendo que elas durarão durante 1 ano e 6 meses. Essas crianças têm os seus dentes arrancados e são substituídos por borrachas. É colocado na boca delas um ferro que abre a boca delas e elas ficam o tempo todo com a boca aberta para o sexo oral. Elas ficam de 4 no chão como se fosse um cachorro, sem se movimentar. Conseguem apenas movimentar os seus olhos e nada mais. São colocados fones de ouvidos em seus ouvidos durante 1 semana em altura máxima para romper os tímpanos. As cordas vocais dessas crianças também são arrancadas para que elas não venham gritar nem fazer barulhos. Essas crianças de 8 a 10 anos nesses países são transformadas em bonecas sexuais vivas. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: eu estou voltando e vou arrebatar a minha igreja, porque Satanás está se levantando furiosamente nesses últimos dias, está corrompendo o povo de Deus. Jesus avisa que Ele está voltando, então arrependa-se. Outra notícia que eu tenho visto: a ciência juntamente com a medicina tem se unido para tentar fazer o primeiro implante de cabeça de ser humano em pleno século XXI. Sabe o que é isso? Já imaginou, meu irmão, a tua cabeça no corpo de um outro homem? Já imaginou, minha irmã, a tua cabeça no corpo de uma outra mulher? Sabe o que é isso? É Satanás se levantando e Jesus dizendo: eu estou voltando, arrependei-vos. Isso não pode acontecer. Meu Deus do céu, eles já conseguiram fazer um implante na cabeça de um macaco e ele conseguiu viver durante alguns dias e agora está tentando fazer no ser humano. A ciência juntamente com a tecnologia tem se unido e tem tentado e tem prevalecido, mostrando os seus feitos, as suas grandezas. Isso é a prova de que Jesus está voltando. Toma cuidado, meu irmão. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e não podemos deixar qualquer coisa acontecer. Nós devemos ser vigilantes, obedientes a Deus. O Senhor vai querer e requerer de mim e de você naquele último dia. Toma cuidado. Quando o arrebatamento acontecer, muitos vão olhar para sua casa, para aquele sofá caro,
vão olhar para os seus bens. Ei, muitos, quando o arrebatamento acontecer, vão olhar para os seus bens materiais, para a sua economia, para o seu dinheiro, aquele sofá caro de 3 mil, quem sabe, sua geladeira de 3, 4 mil, a sua mesa cara, seu micro-ondas, vão olhar. E muitos ricos nesse dia vão se arrepender. Muitas pessoas que entregaram o coração para a avareza, para o dinheiro, vão se arrepender nesse grande dia, porque vão ver que os seus bens materiais não adiantaram de nada. E tem muitas pessoas e muitos crentes ansiosos, lutando pelas coisas dessa terra, querendo conquistar isso, querendo conquistar aquilo. E eu quero te avisar, toma cuidado para você não perder o arrebatamento. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã, Jesus está voltando. Não se apegue com as coisas deste mundo. O que adianta você ajuntar tesouros na terra e quando morrer, a sua alma ir para o inferno? Vale mais ajuntar tesouros no céu, como disse Jesus, onde o ladrão não mina, onde a ferrugem não chega. Lá o seu tesouro está sendo reservado e preservado, se você der valor à obra de Cristo, arregaçar as mangas e pregar a verdade que Jesus nos delegou. Vigia, meu irmão e minha irmã. A igreja nos últimos dias tem se corrompido com o mundo. Lideranças religiosas têm procurado meios para atrair jovens, para atrair a igreja, para chamar a atenção de um e de outro, e vão perder o arrebatamento, vão sofrer muito na grande tribulação se não se arrependerem de seus pecados. Pastores não têm se levantado mais em nosso meio, pregando a doutrina bíblica, pregando que maquiagem é pecado, que cortar cabelo é pecado para as mulheres, que usar roupa indecentes, roupas curtas é pecado, que pintar as unhas é pecado. Não tem mais se levantado em nossos meios pastores, pregadores, pessoas com autoridades para falar a santidade interna e também externa. Mas Deus quer levantar em nossos dias pessoas compromissadas, e eu quero te convidar. Jesus está voltando, se coloca na disposição do Senhor como um instrumento para pregar o Evangelho, para pregar a doutrina, para pregar a palavra, para pregar a verdade, meu irmão. O Senhor Jesus nos mostrou que nós devemos pregar a verdade, por mais que doa, por mais que alguns se levantam, ficam irados, ficam carnais no nosso meio e não gostem da palavra e da mensagem pregada. Mas é assim mesmo, o Espírito Santo vai moldando, vai transformando, vai falando, vai acalentando. Com Jesus foi assim. Fariseus, escribas, pessoas se levantaram contra ele porque ele pregava a palavra, a renúncia. E da mesma forma Deus quer fazer através da tua vida. O que adianta viver só pregando o que o povo gosta, o que o povo quer? Devemos pregar a palavra que confronta o pecado e que leva para o céu. Jesus nos ensinou no Evangelho, quando ele estava aqui na terra, que devemos pregar santidade, arrependimento, salvação. Então se levanta como uma pessoa compromissada com o Evangelho, com a palavra, e pregue a verdade. Pregue por onde você passar. Pessoas vão rir, vão abaixar a cabeça, não vão crer, mas continue pregando. O Senhor vai trabalhando através da tua vida e o progresso do reino de Deus vai estar sendo avançado, vai estar sendo contínuo. Então se levanta como Paulo, seja um missionário nos últimos dias e pregue o Evangelho, porque vivemos em dias piores do que Sodoma e Gomorra, onde parece que a qualquer momento Deus vai se levantar do trono, vai rasgar os céus com as duas mãos, vai colocar a cabeça sobre a terra e vai gritar para a humanidade: arrependei-vos, porque eu estou voltando, raças de víboras. Esse pecado que tem impregnado suas vestes é porque vocês querem, porque conheceram a minha verdade, a minha palavra, mas continuam se embaraçando com o pecado. Arrependei-vos, porque eu estou voltando. Parece que a qualquer momento Deus vai se levantar daquele trono e vai chamar o povo ao arrependimento. Meu irmão, eu te convido, se arrependa, prega o Evangelho, para de meninice, para de brincadeira, fale a verdade, doa quem doer, chega de pregar só rosas, pregue também os espinhos fura, mas é o espinho que salva,
É a palavra que confronta o pecado, que nos salva. E o Senhor quer te usar nesses últimos dias. Se levanta como profeta, como um instrumento e pregue o Evangelho de Cristo. Ei, meu irmão, estamos nos últimos dias. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nos últimos tempos haveria homens ingratos, profanos, traidores, amantes de si mesmo, mais amantes de si do que amantes de Deus. E assim tem surgido em nossos dias. E eu te convido, se levanta como uma pessoa que realmente tem compromisso com o Evangelho, com a palavra, e pregue. E pregue, doa quem doer, fale a verdade, fale da cruz, fale do Evangelho de Cristo, fale da santidade, do amor, do arrependimento, do perdão. Fale o que Jesus falou, a verdade, o Evangelho, o caminho estreito, o caminho apertado, mas é o caminho que vai nos conduzir à vida, à salvação, à vida eterna, meu irmão. Pregue o Evangelho de Cristo, eu te convido em nome de Jesus. Faça a vontade de Deus. Doa quem doer. Não se corrompa. Não se corrompa com esse evangelho mundano, onde ouvir um rap cristão é certo, funk cristão é certo, ouvir isso e aquilo, coisas do mundo, entrando no meio da igreja, está corrompendo o povo e ninguém tem coragem de falar nada, mas eu te convido, pregue o Evangelho. Funk gospel, músicas mundanas gospels têm entrado no nosso meio e muitos vão perder a salvação por causa de suas meninices, de suas mentiras, de suas invenções mundanas que têm entrado em nosso meio. Ai desses líderes religiosos, como disse Isaías, que querem fazer das trevas luz e da luz trevas. Não é bem assim. Não é chamando o mal de bem e nem chamando o bem de mal. É chamando o caminho estreito de vida e o caminho largo de perdição. É assim que o Senhor quer e requer de nós. Se levanta, vaso. Se levanta, profeta. Se levanta, meu irmão, minha irmã, e pregue o Evangelho de Cristo. Porque o Rei dos Reis está voltando para arrebatar o seu povo. E Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus chamou o mundo inteiro para ser salvo, mas poucas pessoas têm aceitado esse chamado. E por isso, quando o arrebatamento da igreja acontecer, Jesus vai escolher poucos para participar das bodas do Cordeiro, porque poucos têm escolhido o chamado de Deus em suas vidas. E eu te convido em nome de Jesus, pregue o Evangelho, pregue a verdade, pregue a doutrina bíblica, fale o que o Senhor manda, o que o Senhor quer e requer de você. Você sabe o que Ele quer e requer, é só ler a Bíblia, ler o Evangelho, ler a palavra, que você vai entender. Dobre os teus joelhos todos os dias e tenha uma vida de oração, de jejum, de consagração, e deixa Deus te usar nessa terra para confrontar o inferno e pregar o Evangelho, a verdade, a palavra. É o que eu te convido em nome de Jesus, meu irmão. Amém e amém.